Olá! Buenos dias! Tudo bem, turma? Hoje a nossa aula será gravada. Infelizmente, eu tive um problema com o som do meu computador e não consegui arrumar a tempo da nossa aula. Então, por isso que eu estou gravando, tá bom? Se Deus quiser, a próxima semana segue normal com as nossas aulas ao vivo. Eu não poderia perder essa aula, senão nós atrasamos o conteúdo. Combinado? Peguem a apostila. Nós vamos iniciar o capítulo 4, está na página 50, tá? Aí o tema, dessa unidade é El mundo no se mira, se oye, no se lê, se escucha. Todo esse capítulo que nós vamos estudar, ele tem como origem, vamos dizer assim, como assunto principal, a música. Nós vamos falar de música. Nós vamos explorar diversos textos, de diferentes formas, sobre como a música adentra as comunidades culturais. E vamos ver também, com alguns deles, o papel que a música desempenha nessa, vamos dizer, constituição das identidades das pessoas. Cada um se caracteriza também pelo estilo de música, sim? Sim, depende da personalidade, depende da forma que cada um é. Então, depende de vários fatores. E isso nós vamos identificar também aí durante o capítulo. Já descendo um pouquinho aqui, passamos na página seguinte, nós vimos aqui, en este capítulo, vamos a reflexionar sobre el papel de la música en las comunidades culturales hispánicas. A partir de actividades variadas, vamos acercarnos às distintas perspectivas sobre el tema y aprender a expresar, comparar las ideas de forma global, aclarando nossos pontos de vista, certo? Eu acabei de ler em espanhol que eu expliquei para vocês em português. Combinado, turma? Descendo um pouquinho, hora de leitura. Essa interpretação aqui desse primeiro texto, vai abrir uma reflexão através de um sucesso musical, uma música muito conhecida, California Girls, Essa música bem conhecida, acho que vocês já devem ter visto o clipe. Quem não está lembrado da música, eu vou deixar o link aqui no nosso grupo, porque vocês precisam assistir o clipe com a legenda para entender toda a explicação aqui, tá? Certinho? Então, essas atividades de interpretação que vão vir depois, depois aí desse texto, tem como o objetivo principal vai ser vocês entrarem aí dentro de uma realidade. Nós vivemos nessa realidade em que as pessoas, todos nós, independente da faixa etária, vivemos com música. Depois da era digital, com o celular, com isso, com aquilo, nossa, se deixar, muitos de nós, passamos horas somente escutando música. Então, faz parte do nosso dia a dia. O objetivo é a gente identificar isso de diferentes maneiras, tá bom? Aqui vocês vão, primeiramente, assistir o vídeo, que eu vou colocar o link, com a música. Depois, na hora, não depois não, durante o clipe, vocês vão parar no minuto 51 e vão observar. Depois, vão parar no minuto 1.5 e vão observar o que aparece ali, o que diz, O que a cantora diz. Vão observar. Depois de vocês observarem, vocês vão anotar, certo? Vocês vão anotar aqui. É a mesma coisa praticamente. Então, vocês vão anotar aqui o que vocês observaram lá. No minuto 51, no em 5. Então, esse parágrafo está falando sobre essa orientação que eu acabei de passar para vocês. Agora, na sequência, vai falar sobre o blog, de uma pessoa que se chama Master
é assim que se pronuncia em espanhol o nome dele. E lá nesse blog, ele fala de diversas coisas da realidade musical. Aí o que aconteceu, né, nesse blog aí, é que ele compartilhou o texto no Twitter. E depois da publicação do artigo que ele fez sobre a música, né, começou uma chuva de comentários. As pessoas começaram a colocar outras músicas que tinham aspectos semelhantes, que eu não vou dizer qual é, porque vocês vão observar lá naqueles minutos. E aí ele divulgou esse quadro aqui. Tudo isso aqui são músicas, certo? São outros tipos de música. Então aqui vocês têm o cantor e aqui é o nome da música. E o minuto, certo? Para quem tem tempo e gosta de música, boa sorte! Ouçam todas as músicas com o clipe, com a legenda em espanhol e observem nos minutos que estão aqui entre parênteses o que acontece, o que é dito, certinho? Na sequência, nós já vamos interpretar aqui juntos. Vocês teriam dificuldade para fazer sozinhos, porque é um texto confuso, vocês perceberam? Fala de uma música, da letra de uma música, mas não coloca a letra aí. Fala para observar segundos, mas não fala o que eu vou observar. E assim por diante. Então, levando tudo isso em consideração, vamos fazer juntos. El tema del texto es las fórmulas musicales predominantes en el momento. Então, vai falar as diferentes formas de apresentar uma música hoje em dia. Existem símbolos que nós falamos, interjeições, né, murmúrios, nossa, muitas coisas que antigamente não era comum. Se você pegar as letras das canções de uns 25 anos atrás, não tem muito isso. Hoje em dia, né, as interjeições, as expressões, elas fazem parte, né, da letra. Não era parte da letra. O cantor poderia fazer um som diferente, mas não era parte. Agora é parte, integrante ali da canção. É isso que está dizendo. E é isso que nós vamos perceber. Qual é a ideia defendida no texto? El texto defiende la idea de que las músicas que obtienen gran éxito entre los millennials sigam una fórmula. Esses millennials aí que estão dizendo, nós temos na página lá do texto que significa, né? É uma expressão que faz referência às pessoas que nasceram a partir do ano 2000, no caso vocês. Certo? Infelizmente eu não entro aí, né? Fazer o quê, né? Não é para fazer conta da minha idade, não, meu Deus do céu. Então, já passando por 3, aqui hace a referência à expressão el grito milenial. Saca del texto a explicação que justifica tua resposta. Então, aqui nós apenas retiramos do texto a parte que vai justificar o que eu acabei de explicar, o que é esse milenial. Então, a expressão presente nas músicas, o, que funciona a partir da alternância da quinta e la terceira nota de uma escala maior, por lo general, começando na quinta. É confuso mesmo, não se preocupem com isso. Depois nós vamos seguir os textos seguintes, vai ser melhor o entendimento, tá bom? Tranquilos. Quem é o responsável por la difusão dessa ideia? O responsável é Patrick, né? Patrick é o senhor responsável lá pelo blog, que fez a reportagem, que colocou a música e tudo que nós já vimos. O texto indica que a defesa da tese sobre o grito milenial foi difundida em las plataformas diversas de comunicação. Retira del texto os fragmentos que podem comprovarlo. Então, lá no texto, naquelas explicações que são feitas, nós temos uma relação sobre sítio web. Sítio web é o endereço, né, a direção. Blog e Twitter. Então, aí tem aqui frases que foram retiradas. E aí são os exemplos para justificar a defesa, né, o fato de defenderem esse grito milenial, que é a realidade em que todos nós estamos inseridos. Certo, turma? Tudo bem?
Já seguindo, olha, eu tô fazendo rápido que é videoaula, né? Espero que vocês pausem aí o vídeo, façam com calma, tá bom? Tô considerando isso. Además de las canciones, donde se puede encontrar la melodía presente en el grito milenial, en la forma como los padres hablan con bebés e en las canciones de niños. Então, expressões, murmúrios, né? Falas infantis, isso nós encontramos nas letras hoje em dia. É muito comum, até em funk, né? Que estratégias utiliza Patrick para comprovar sus tesis sobre la presencia de una forma melódica en los éxitos musicales? Ele presenta uma lista com 10 grandes éxitos e apunta exatamente onde se pode encontrar a melodia em cada um de ellos. Aqui está falando do quadro lá que eu mostrei para vocês, que tem o cantor, o nome da música e depois o segundo ou o minuto em que aparece essa justificativa que ele usa, que é essa presença de que ele chama de fórmula melódica, né? Uma fórmula de uma forma de melodia, né? Que traz o entendimento, atrai, interessa, certo? Lê a frase a continuação. Seguro que has oído la canción, né? La expresión destacada tiene como objetivo inserir al lector en el grupo de personas que están sujetas a la influencia musical actual. Então, todos esses objetivos que os escritores têm, né, sobre determinada coisa, eu acho que está muito relacionada à era em que nós vivemos, né? Nós estamos numa era digital, onde o nosso raciocínio acaba sendo mais rápido, né? No sentido de que interpretamos textos curtos, tal. Então, a música deve acompanhar. Se eu estou nesse ritmo de redes sociais, de internet, pesquisa daqui, pesquisa dali, abre 10 guias da internet, pesquisa várias coisas ao mesmo tempo, e depois, né, depois que eu faço isso, eu pego uma letra de uma canção, que extenso, né? Que eu nem entendo direito o que está querendo dizer. Você vai se interessar? Não. Então, isso é que eles estão explicando aí, relatando, certo? Depois, vai aproveitar um pouco a parte lá do texto para introduzir o assunto dos pronombres relativos. Pronombres relativos, ou seja, os pronomes relativos, vocês já sabem isso em português. Em espanhol é igual. Qual vai ser a diferença entre o português e o espanhol a nível de definição e uso dos pronombres relativos? Mais os termos, e um ou outro deles que seria a aplicação um pouquinho diferente. Então, fiquem tranquilos que isso aqui é fácil, tá? Analice o uso de la expresión destacada en el fragmento. Ese gritito que se repite también en el estribillo 1.5 es lo que el músico estadounidense Patrick llama el millennial up, né? Textualmente, que está reemplazando a expressão lo que. Então, de forma textual, né, a nível de escrita, essa expressão em destaque está substituindo o que foi dito. Então, a ideia a respeito ao grito milenial. Estamos falando aqui sobre grito milenial. Então, esse lo que está substituindo esta ideia. E nesse caso, a expressão lo que hace referência à ideia expressada textualmente sobre la existência de um grito milenial. La palabra que, por lo tanto, ejerce la función de pronombre relativo. Conoce os principais pronombres relativos. Então, está dizendo que essa expressão lo que, ela está fazendo referência a uma ideia que foi expressada antes, mas uma ideia que está relacionada à existência, né, do contexto que é trabalhado aí sobre grito milenial. O que aparece aí no destaque, ele tem essa função de pronome relativo. Aqui abaixo vocês têm o quadro com os principais pronomes. O que, el que, los que, la que, las que, lo que, quien, quienes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual.
cuyo, cuyos, cuya, cujas. E donde? Cuidado para não colocar acento em quem, quienes, qual, quales, né, donde. Porque esses termos existem com acento, mas com acento são pronomes interrogativos. Então, eu estou avisando isso porque sempre que a gente vê com acento, eu falo, olha o acento, né? Aí vocês vão dizer, tá faltando acento ou não tá? Não, não está faltando o acento, tá bom? É que aqui faz parte dos pronomes relativos. Aí os pronomes relativos não têm acento. Aqui, virando a página, vocês vão ter os termos, ou seja, cada um deles e quando que eu uso cada um deles. Então, el que, los que, la que e las que se refere a um nome já mencionado e se usam para evitar a repetição do substantivo. Então, se eu quiser usar uma dessas opções, eu tenho que ter consciência que eu estou me referindo a um nome que foi mencionado e que está sendo usado também para evitar a repetição do substantivo. Então, escuchaste la música de Kate? Não, la que escuché era de Adele. Então, esse la que está se referindo à música. Lo que se usa para referir-se a ideias, acciones ou conceitos. Nunca se refere a sustantivos. Tiene aproximadamente o mesmo significado que la cosa que o ou la acción se retoma. Está dizendo que o lo que, de forma específica, ele já é usado mais para referir-se a ideias, ações, até mesmo conceitos. E nunca vai se referir ao substantivo, diferente do que nós vimos anterior aí, tá? Lo que necessitamos é mais tempo para compreender este fenômeno musical. Então, esse lo que está se referindo à ideia que está sendo trabalhada, à questão que está sendo levantada. Quien e quienes se usam solamente para referir-se a seres humanos. Então, o autor do texto, quien era músico, defendia essa ideia sobre fórmulas musicais. Então, só vou usar quien ou quienes quando eu vou me referir aí a seres humanos, com referência a seres humanos. Aqui eu não estou falando de ideia, não estou falando de substantivo, para não repetir o substantivo. Aqui são seres humanos. El cual, los cuales, la cual e las cuales estão direcionados, tá? Eles expressam formalidade na linguagem. Então, você quer escrever um texto mais formal, uma linguagem mais rebuscada, então você pode utilizar esses termos para se referir ao assunto principal. Esse texto, el cual estamos leyendo, possui ideias controvertidas sobre o assunto. Cuyo, cujos, cuya, cujas já é mais específico para posse. Eu quero dizer que algo me pertence. Então, ao utilizar esses termos, esses pronomes relativos, a ideia fica evidente. Hablo de aquella música cuyo autor é uma autoridade no tema. Então, essa autoridade que tem o autor para essa pessoa está sim, nós podemos identificar no cuyo. Donde é um pronome relativo de lugar. Agora, donde é somente para lugar. E eu posso substituir ele também, ou seja, como se fossem sinônimos por en que, en el cual, en la cual, en los cuales, en las cuales por donde, tá? E aí nós temos, ó, en la ciudad donde cresci, se oía outro tipo de música. Então, aqui, nesse aspecto, né, nós estamos falando sobre lugar. Não é difícil, tá? É simples, né? Agora, vamos distinguir el que del que. La expresión que puede funcionar também como uma conjunção, igual que em português. Em português, o que pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo. E tem outras funções também, né? O que em português. Aqui está dizendo que, comparando com o português, ele também tem essas duas funções. Para saber se a partícula está funcionando como um pronombre ou uma conjunção, é muito simples. Basta intentar sustituí-la por la cual, el cual, las cuales ou los cuales. Então, se você quiser especificar que esse que é uma conjunção, esse que é um pronome relativo, basta você substituir por uma dessas opções em negrito. Se o sentido permanecer, meu texto manter a coerência, a coesão
certinho? Então, ele é considerado como um pronome relativo, certo? Exemplo, las músicas las cuales escuchamos são muito populares, tá? Então, las músicas que escuchamos são muito populares, pronome relativo, se fosse o que aqui, tá bom? Agora, aqui abaixo, nós temos um exercício, tá? Que vai pedir para vocês analisarem as orações e escolher o pronome relativo que melhor complete o sentido das frases. Prestem bem atenção no que vocês vão fazer. Eu vou ler aqui a frase já com a opção correta. Vocês já estão vendo aí na tela, não estão? Bom, só que agora vai sobrar tempo da aula. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam e identifiquem por que eu utilizei esse. Então, se vocês forem lá no quadro, las quales, né? Essa opção, las quales, onde vocês vão usar? Quando denotam certa formalidade de linguagem. Então, vocês vão escrever a justificativa desta opção. Vão escrever como se fosse a regrinha, né? Aqui na frente de cada uma dessas frases, o lado, onde vocês quiserem. Mas eu vou perguntar na próxima aula. Então, por exemplo, aqui, quienes. Vocês vão lá no quadro. Onde que está quienes? Lá no quadro. Está lá na página 54, né? Se usam solamente para referir-se a seres humanos. Vai escrever tudo. Larga a mão de preguiça. Pode escrever a regrinha inteira. É claro, né? No caso aí dos dois primeiros, que a explicação é muito extensa, abreviem de uma forma que se entenda. Precisa escrever tudo, todas as vezes que aparecer. Mas de uma forma que fique, assim, claro o entendimento. Certo? E para finalizar, vamos, né? Aqui fala assim, busca exemplos de uso cotidiano de la partícula que. Aqui tá pedindo para vocês, ó, eu vou incentivar vocês, vamos, turma, incentiva os alunos, ó, vamos, turma, a buscar exemplos retirados de textos originais. Eu não quero sobrecarregar vocês de atividades, então, ao invés de vocês pesquisarem, eu vou pedir para vocês utilizarem as minhas sugestões que tem aí, tá bom? Tem uma sugestão para o que, pronome relativo, e uma sugestão para que conjunção. Não entendi nada, professora. Aí são exemplos, tanto do grupo do pronome relativo quanto da conjunção, onde o que está sendo aplicado em exemplos, né, no uso do dia a dia. Tá bom? Tudo bem? Gente, nós vamos parar aqui na página 55. Na próxima aula, nós seguimos com as atividades. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí, né, do ladinho, onde que ficou a dúvida, que não entendeu, que a próxima semana, na correção dessa atividade, que eu vou perguntar as regrinhas, a gente revisa. Certinho? Tudo bem? Combinado? Um beijo, saudade de vocês, viu? Acostumei com as nossas aulas ao vivo, agora tô com saudade. Um super beijo, hasta luego!